palavras que são muito parecidas na pronúncia, mas que são completamente diferentes no sentido. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? Então já se inscreve no canal e vamos ver se você já se confundiu com alguma dessas palavras que eu vou te mostrar hoje. Vamos lá! Oi, aqui é a Dani do Brazilianing e se você está aprendendo português, provavelmente você já passou pela situação de se confundir com uma palavra ou você vai passar por isso, tá? Todo mundo que aprende uma língua nova, uma língua diferente, passa por essa situação, passa por esse tipo de confusão, pronuncia errado ou se confunde por causa de palavras que se escrevem de maneira parecida ou que se pronunciam de maneira parecida, mas que são completamente diferentes em significado, tá? Então, eu vou dar hoje para você alguns exemplos de palavras em português que você pode se confundir e também você pode dizer aquilo que não é exatamente o que você estava querendo dizer, o que você estava pensando, tá? Então, esse vídeo vai te ajudar se você é um estudante básico, se você está começando a estudar português agora, se você já estuda português há um tempo e também se você é avançado, vai te ajudar a aprimorar a sua pronúncia e a conhecer essas palavras que podem te deixar em maus lençóis, ou seja, que podem significar coisas completamente diferentes. Vamos lá! A primeira palavra que eu separei aqui, na verdade, as duas primeiras palavras que eu separei para esse vídeo é a palavra causa e a palavra calça. Causa e calça. São palavras que se escrevem de maneira parecida e também o som pode ser parecido, porque você tem o som do C cedilha, que é uma letra que a gente usa no português do Brasil, com o som de S, e na palavra calça, mas na palavra causa, você tem o S com o som de Z, tá? Sempre em português brasileiro. Quando você tem o S entre duas vogais, tem o som de Z, tá? Então, causa está entre duas vogais, o S, então a gente tem um som de Z. Esse som pode ser um pouco diferente e um pouco difícil para as pessoas que falam espanhol, tá? De maneira geral, isso não é uma regra, mas de maneira geral, os hispanohablantes têm um pouco mais de dificuldade com essas duas palavras, tá? Então, calça significa uma coisa e causa significa outra, tá? Não se confunda. Da mesma forma que calça e causa podem te confundir, as palavras louca e louça também são diferentes e têm uma escrita e pronúncia parecida, tá? Então, louça é uma coisa, tá? Por exemplo, você pode falar eu lavo a louça, mas você não pode falar eu lavo a louca, porque louca é crazy, é uma coisa totalmente diferente e dependendo do contexto, você pode falar uma coisa que na verdade significa outra e isso não vai ajudar muito, tá? Então cuidado também com a palavra louça e louca, elas são diferentes. Uma outra dupla clássica entre palavras que são parecidas e que têm sentidos diferentes são as palavras óleo, óleo e olho, tá? Olho é uma parte do corpo, o eyes, né, os seus olhos, e óleo é uma coisa diferente. Você pode usar óleo no seu carro, você pode usar óleo para cozinhar, tá? Óleo de cozinha. Então, olho e óleo, tá? Óleo. Eu sei que essas pronúncias são difíceis, mas é importante praticar elas, tá? E eu tenho uma dica.
quando você pronuncia uma palavra com LH em português, você pode pensar que, na verdade, você precisa pronunciar LI, tá? Então, na palavra olho, você pode pensar que ao invés da letra H, você tem a letra I, então ficaria algo como olho, olho. E falando dessa forma, fica mais fácil para você pronunciar, tá bom? Então, óleo, olho, tá? Óleo e olho são coisas diferentes e já comenta aqui nos comentários, coloca nos comentários se você consegue falar essas palavras de maneira diferente e também quais outras palavras que você conhece em português que também para você são muito parecidas e difíceis de pronunciar, tá bom? Vamos continuar então, que eu tenho mais palavras para você. Uma outra dupla de palavras que pode te confundir são as palavras empobrecer, empobrecer e apodrecer. Apodrecer, tá? Elas têm um sentido diferente, mas são palavras com a mesma quantidade de vogal, com uma sonoridade parecida e por isso algumas pessoas se confundem, tá? Então, empobrecer, apodrecer são diferentes. Tente pronunciar e praticar comigo, tá? Empobrecer, apodrecer, certo? Eu tenho que falar para você também sobre dois verbos que são parecidos, que é a palavra sentar e a palavra sentir, tá? Sentar, você pode falar, por exemplo, eu me sento no ônibus, ou sentir, eu me sinto triste, tá? Então, sentar e sentir são completamente diferentes, mas são parecidas, tá? São palavras parecidas. Por isso é importante pronunciar as vogais de maneira clara em português, porque muitas vezes as vogais determinam o sentido da palavra, mudam completamente a pronúncia e o sentido de uma palavra, tá bom? Então, sentar e sentir. E por último, mas não menos importante, eu tenho uma dupla de palavras que eu nunca tinha percebido que essas palavras são parecidas. Eu sou nativa, então às vezes um nativo não consegue perceber exatamente o quão parecido ou o quão próximo a pronúncia das palavras pode ser. Mas essas duas palavras eu fiquei sabendo que são palavras difíceis para os estrangeiros, para quem aprende português, por causa do meu professor de inglês. O meu professor de inglês, ele mora aqui no Brasil, ele é nativo de língua inglesa, né? Ele é de São Francisco e ele mora no Brasil há mais de 10 anos. E ele me disse que uma vez ele chegou em casa e falou para a esposa dele, que é brasileira, nossa, que lugar fodido. E na verdade a esposa dele deu muita risada porque ele queria dizer nossa, que lugar fedido, tá? Então, fedido e fodido são palavras diferentes com a pronúncia parecida, tá? Então, fedido é um ambiente que não tem um cheiro muito bom, não tem um cheiro agradável, e fodido eu não sei como explicar fodido. Mas fodido é uma palavra que é um palavrão, na verdade, né? E significa uma coisa que não tem mais jeito, uma coisa que não há mais nada a se fazer a respeito, tá bom? Então, cuidado com esse tipo de palavra também. Então, já coloca aqui nos comentários se você tem dificuldade para pronunciar alguma dessas palavras que eu trouxe para você. Coloque também outras palavras que você tem dúvida na pronúncia e, quem sabe, eu não faça também um vídeo sobre elas, tá bom? Então, se inscreve no canal, não se esqueça, todas as semanas tem conteúdo novo de português para você. Então, não deixe de se inscrever e até a próxima. Cuidado com as palavras que são parecidas, tá bom? Tchau, tchau!